Dia. Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Bem-vindos ao Café com Fé, mais uma terça-feira. Estamos aqui meditando nas cartas de Apocalipse, né? E hoje a gente vai falar da sétima e última carta. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente está aqui no Instagram, toda terça-feira, 6h59. Pessoal do YouTube, coloca aí o Instagram, Mayara Sayonara, quem quiser acompanhar as terças-feiras, mas a gente tá sempre subindo aqui a palavra, né, que a gente tá falando no Instagram, a gente tá sempre subindo no YouTube. Tem o canal do Telegram de Fé, quem quiser entrar, chama a gente aí no direct, tá bom? E pessoal, nesse horário aqui, na terça-feira, bom dia! Tati. A gente só fala de fé, tá bom? Yara, bom dia. Bom dia, Tati, Yara, bom dia. Então, toda terça-feira aqui nesse horário, a gente se reúne aqui. Aqui é um canal de moda, mas pra quem tá pela primeira vez, a gente só fala de fé aqui nas terças-feiras, às 6h59, tá? Com muito privilégio, ainda muito pouco essa oferta nossa aqui, né? A gente ainda tem esses planos aí de estar aumentando. Quem quer que aumenta aí o Café com Fé, não só nas terças-feiras, né? Quem tá aqui pela primeira vez, fala aqui pra mim, pra gente desejar boas-vindas. Que Deus abençoe seu trabalho, tá, dona? Bom trabalho dona pra Closet, você. Seja abençoada. Vai ficar salvo aqui, né? E a gente tá meditando nas 7 cartas de Apocalipse. Hoje a gente vai falar da sétima. As outras estão aqui também no canal do YouTube. Tem todas as outras também, tá? Então, só pra situar, que eu sei que tem muitas lojistas chegando aqui e muitas ficam, né? Continuam acompanhando a gente toda terça-feira. Então, vamos começar aqui fazendo uma oração. E, claro, né, pessoal? Compartilha aí com as pessoas, manda um aviãozinho aí, quem tá no YouTube, compartilha o link para que essa palavra possa alcançar mais pessoas, né, que precisam, que estão sofrendo, e que realmente o Senhor Jesus, ele quer dar essa palavra aí de alerta, que a gente sempre fala muito de alerta aqui, né, pessoal? As palavras aqui no Café com Fé são palavras verdadeiramente de amor, mas é aquele amor que ensina, que exorta, que aponta, e é o amor do Pai, né? O amor de Jesus para as pessoas que Ele ama verdadeiramente. Bora lá, a gente quem ama, exorta, né? E quem ama, exorta. Já estamos aqui com o nosso café. E nós recebemos a exortação também, que é para todos nós, né? É sempre um aprendizado a palavra de Deus, para edificar, para transformar, para moldar, porque nós temos que ser vasos de barro nas mãos de Deus para ser moldados, né? Exatamente. Bom, essa era uma live, a live mais relevante, né, que a gente fala aqui nesse canal e para a vida das pessoas, mas a gente sabe que o Senhor Jesus, ele não conta com multidões, né? Lugar cheio não quer dizer que é um lugar ali de Deus, né, que é um lugar de muita fé, mas ele seleciona, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, para quem tá chegando aqui, se você chegou até aqui, com certeza foi o Senhor Jesus que trouxe você pra gente sentar à mesa e ofertar, e ouvir, ofertar tempo. A gente vai falar sobre isso, ofertar tempo também, sobre essa igreja aqui, essa sétima carta, foi uma igreja só exortada. A igreja de Laodiceia. Exatamente. Então vamos começar fazendo uma oração, né? Porque quem tem que falar não somos nós, é o Senhor Jesus que tem que falar com a gente. Então vamos convidar ele para assumir aqui o lugar que é digno somente dele, né? Então, se você puder fechar os seus olhos aí pra gente fazer uma oração, pra gente começar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma terça-feira estamos aqui com esse presente que o Senhor nos deu nesse canal, nessa casa, para podermos estarmos reunidos, ouvindo o Senhor falar, ouvindo o Senhor nos orientar, meu Pai. É um privilégio para nós estarmos aqui e dedicar tempo ao Senhor, né? Essa vida tão corrida, e a gente, na maioria das vezes, não lembra, meu Pai, de estar conectado com o Senhor, e o Senhor dedica tempo pra gente, né? A vida do Senhor é para nos livrar, para nos alertar, é para cuidar, para nos dar oportunidade, e muitas das vezes a gente não sabe valorizar isso. Por isso, nessa manhã, meu Pai, eu peço que o Senhor
venha falar, meu Pai, que não venha ser a gente a falar, mas o Senhor. Senta nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor, que não permita que nenhuma palavra que venha sair da nossa boca, meu Pai, venha ser de nós mesmos. Neutraliza a nossa carnalidade agora, neutraliza toda a ação do inferno, meu Pai. Tudo que venha a ser contrário para impedir a gente de receber essa preciosidade que é a palavra do Senhor, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Meu Pai, que cada palavra que seja dita venha ser como um raio, que venha impactar, que venha trazer consciência e o mover do Senhor, que haja um antes e depois dessa manhã, porque aonde o Senhor está, meu Pai, não tem como o lugar ficar do mesmo jeito. Mas o Senhor está nos dando oportunidade. Nós agradecemos por esse dia, por acordar, por despertar, por termos aqui uma internet para poder reunirmos, estarmos ouvindo o Senhor falar, meu Pai, pela casa, por não nos faltar nada, independente de qualquer coisa, o Senhor sempre está cuidando de nós, dos detalhes. E nós agradecemos, louvamos o Teu nome, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Bom, pessoal, então como a gente estava falando, vamos continuar aqui. Depois fala aqui, interage com a gente, manda perguntas, né? Se você tá aqui no Café com Fé pela primeira vez, se você já tá acompanhando as cartas de Apocalipse que a gente tá aqui meditando. E hoje a gente vai falar da última. Então, só recapitulando, a gente entende o livro de Apocalipse, ele foi escrito para os cristãos, tá? Ele não foi escrito para as pessoas que estão no mundo, tanto que muitas pessoas não entendem e não conseguem interpretar o que aqui está escrito. Aqui é um alerta para aqueles que se dizem cristãos, tá bom? E a gente não tá aqui para falar de religião, de denominação, de placa de igreja. Nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus e falar da palavra. Tá? Então por isso a gente realmente só fala aquilo que o Senhor Jesus permite e a gente não tá aqui para falar mal de igreja A, igreja B. E o nosso convite é que vocês peguem a Bíblia e leiam e confirmem. Não precisam acreditar no que a gente está falando, mas vocês vão lá, pegam a palavra e isso façam no lugar que vocês frequentam. Ao invés de só ir na igreja e ouvir, às vezes ficar esperando uma pregação linda, maravilhosa, mas vão lá na palavra, sejam curiosos, porque o Senhor Jesus se agrada disso, tá? Então, a gente tá aqui para falar de... quando a gente fala cristãos, tá, gente? A gente não tá falando de religião, não. Porque a pessoa, quando ela é de Deus, ela é cristã. Então, aí a gente já vê... É de Cristo. Aí a gente separado. Aí a gente já vê... Infelizmente, o quanto a religião ela veio para dividir pessoas. Então, às vezes, quando a gente fala que é cristão, as pessoas confundem. Ah, tá, você é crente, né? Não tem nada disso. O Senhor Jesus, ele não estabeleceu denominações, tá? A igreja ele constituiu, mas as denominações não, foram criadas pelo homem, tá? Então, por isso, nós somos cristãos. E ser cristão é ser de Cristo. Esse é o significado, simples, claro, não tem outra justificativa para isso. E o separado, né? Para Cristo não é simplesmente falar, colocar uma blusa 100% Jesus ou colocar uma Bíblia debaixo do braço. É realmente seguir ao próprio Deus vivo, seguir os mandamentos dele em obediência e disciplina, porque é isso que Deus quer. Ele quer filhos fiéis e servos dele, para honrar e glorificar o nome dele. E a gente é falho, né, pessoal? Tudo que a gente for falar aqui serve pra gente. Somos falhos, temos que aprender todos os dias. Todo dia eu levo uma pancada, todo dia Deus fala, ensina, olha, não é assim, é assado. E a gente tem que andar vigilante, né? Por isso a gente não tá aqui pra impor nada pra ninguém, a gente tá recebendo tudo que a gente vai falar aqui nessa manhã. E a 7ª carta é para a igreja de Laodiceia. E a gente vai começar lendo aqui, né? O livro de Apocalipse, ele foi inspirado por João, o servo amado. Gente, se vocês lerem lá em João, que privilégio, né? Ele foi um dos discípulos mais amados pelo Senhor Jesus. Mas por que essa diferença? A gente para pensar, né? É o nível de entrega, é o nível de intimidade que a gente busca. Ele é um Deus pronto e ele não faz acepção de pessoas, mas somos nós que buscamos essa intimidade, somos nós que buscamos ali realmente ter mais acesso a ele. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente conhece os segredos dele, os mistérios dele. É igual uma amizade mesmo, né? Quanto mais você tá ali com a pessoa, conhece, conversa, convive, mais você conhece ela, né? E aqui, tá até no título escrito, qual a temperatura da sua vida espiritual? Que a gente vai falar aqui de uma igreja morna, né? Uma igreja que o Senhor Jesus só exortou.
Exatamente. Só Uma igreja exortou. que o Senhor Jesus, ele só exortou. Então a gente falou aqui de igrejas que o Senhor Jesus, que tá aqui escrito, né? Que são 7. E dessas 7, 2 só não foram exortadas. E o que representa essas igrejas? São pessoas, tá? Não é a religião. Não é denominação. Tá? Não E é sim, são físico, líderes, né? são líderes, né? São líderes de igrejas. E somos pessoas, são os líderes, pessoas. Os líderes são pessoas, né? Só tem ali o título. Mas para as pessoas, ou seja, nós estamos... Cada um dos cristãos se enquadra em uma dessas igrejas, né? Então, colocar o corpo inteiro de molho, a barba de molho, né? Todo o nosso ser de molho, porque em alguma dessas igrejas estamos enquadrados. E aí é fazer reflexão, se abrir de forma de receber e olhar internamente. Esse é um momento único que Deus separou para todos nós. Não para a gente pensar no... fulano de tal tinha que estar ouvindo isso. Não. É para todos nós que estamos aqui. É para mim, para a Mai, que precisamos da palavra de Deus também. E todos vocês que estão entrando aqui. Deus separou vocês para esse momento. Então vamos lá, vamos para a palavra aqui. Então, das 7 cartas, 2 não foram exortadas. E aí, o Senhor Jesus elogiou algumas e ali veio, exortou, né? Ele tá dando oportunidade e chance para todas elas. Ele não veio para condenar, ele veio para mostrar o amor de um pai que exorta, sim, né? E 2 foram só elogiadas, tá? E algumas outras nem elogio recebeu. E essa igreja de Laodiceia foi uma delas. E por que isso? Vamos ler aqui na palavra. E ao anjo da igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 do livro de Apocalipse. Foi João que escreveu, né? O discípulo amado de Jesus, foi inspirado por ele. João teve um encontro, foi arrebatado no Espírito e ele teve a visão do trono de Deus e ele escreveu aqui tudo o que está acontecendo e vai acontecer. Então, se a gente crê na palavra, a gente tem que crer também no livro de Apocalipse, né? Que está falando de tudo que está acontecendo e que ainda está por vir. E muitos falam, mas Jesus está voltando, tem quanto tempo aí, né? Pois isso mostra incredulidade, não no que o homem está falando, mas no que o próprio Deus está falando. Então, a gente não tem que crer numa vírgula, só num salmo. A gente tem que acreditar em tudo, até nas partes de exortação. Se a gente for parar para ler o que Jesus disse aqui quando ele esteve na terra, né? Leia o livro de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus. Olha, as palavras de Jesus não foram as mais doces, né? Ele era humilde, é diferente, mas ele se posicionava, ele não veio para que as palavras dele venham agradar as pessoas, tanto que ele foi perseguido, odiado pelos próprios judeus, ele entregue à morte de cruz para se cumprir sim as profecias, né? Então a gente vê que realmente o verdadeiro cristão ele é perseguido sim, né? E fala o que tem que ser dito, que não era o caso de Laodiceia. E aí o Senhor Jesus se apresenta para essa igreja, esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa, da seguinte forma. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus aqui o início e o fim de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, como ele se apresenta. O Senhor Jesus não é aquilo que a gente vê pregado na cruz. Ele não é aquilo. Se vocês começarem a ler o livro de Apocalipse, como o Senhor Jesus se apresentou para João, com roupas finas, brancas, vestes de linho, cinto de ouro, um homem glorificado. Ele não está pregado na cruz. Então a gente tem que avaliar como a gente está enxergando Jesus. É um símbolo ali do que ele viveu, do sofrimento, mas ele não é aquilo. Ele não é aquilo. Ele foi glorificado, ele é o nome que está, eu até arrepio, ele é o nome que está acima de todos os nomes. Então por que a gente vai ter pendurado em casa lá um Jesus pregado na cruz? Então são detalhes, sabe, gente, que pontos cegos que às vezes a gente não entende, né? E a gente tem que ver o Senhor Jesus como um homem glorificado, não como... Ele não é aquilo, ele não é aquela imagem, ele não é aquele desenho, não é. Está escrito aqui que ele não é aquilo. Então, aqui ele se apresenta como um homem, o princípio e o fim das coisas, o amém, ou seja, o assim seja, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. E se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então a gente nós não somos fracassados, nós só somos
fracassado se a gente quiser, né? A escolha está nas nossas mãos. Então a gente bênção e a maldição estão nas nossas mãos. A gente já começa entendendo isso, como o Senhor Jesus se apresenta aqui, né? Depois que ele foi glorificado, né? O início e o fim das coisas. E aí ele fala assim para esse cristão aqui, né? Que a gente tem que ouvir e ver aquilo que se encaixa para nós. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ou seja, Jesus, ele conhece tudo, né? Sabe tudo. Então não importa se a gente se a gente diz que é alguma coisa, a gente tá sempre falando isso aqui nas terças-feiras, né? Não é os títulos, nós não somos títulos, nós não somos aquilo que a gente fala, nós não somos nada, na verdade. Nós não somos as caridades que fazemos, né? Enfim, nós somos aquilo que ele vê, nosso íntimo. Então não tem como a gente esconder nada, não passa nada aos olhos dele verdadeiramente. Porque no mundo físico e para as pessoas, você pode trazer sim uma aparência de um cristão que realmente é uma pessoa de fé, que ajuda as pessoas, mas Deus olha lá dentro. Ele abre aqui, aqui dentro do peito de cada um de nós e ele faz uma avaliação completa. Então, ele faz essa análise se nós realmente estamos por quem ele é ou nós estamos buscando ele pelo que ele faz. Então, isso também é um alerta muito grande, que nós temos que vigiar o nosso ser, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, porque não adianta, muitas das vezes, a gente se esconder por trás de algo que está aqui dentro. Porque para o ser humano, para Maiara, eu consigo esconder. Mas para Deus não tem como esconder nada. E aí aqui fala assim, no versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, Jesus falando, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então preste atenção nas palavras duras do Senhor Jesus. Aqui ele não estava preocupado, né, em agradar ninguém. Ele estava exortando severamente esses que diziam cristãos. Ele não está falando aqui para quem não conhece a palavra. Ele está falando assim, antes você não conhecesse a palavra. Se fosse frio, né, ou quente, fervoroso na fé. Então, por que Jesus ele trouxe essa analogia aqui? Sempre quando ele ia começar a falar de uma carta, né, ele trazia características do cotidiano que acontecia naquela cidade. E Laodiceia era uma cidade muito rica. Eu até fiz umas anotações aqui pra gente ler, tá? Ela é uma cidade muito próspera, rica. Lá tinha muitas indústrias, teixos. Então, era realmente uma cidade muito famosa, né? Autossuficiente, uma cidade ali que se tinha de tudo. Só que hoje, eu até separei uma imagem aqui. Hoje lá só tem ruínas, tá? Hoje a cidade não existe mais. Laodiceia não existe mais. Aqui são alguns pilares dos templos que existiam lá, mas templos pagões, né? Não eram templos de Deus. E aí a gente consegue fazer uma analogia à igreja de Esmirna, que aqui, quando a gente meditou, né, das 7, era uma igreja, era considerada pobre financeiramente, mas em espírito ela era rica. E hoje ela existe, hoje ela é uma das terceiras cidades lá mais rica da Turquia, tá? Então, olha o contraste, né? Uma cidade que antes, por conta da força do seu braço, era rica, autossuficiente, não dependia de ninguém, hoje não existe mais. E Esmirna, que é uma das cartas aqui, que foi elogiada, financeiramente era humilhada, era pobre, mas em espírito era rica e hoje foi glorificada. E hoje é ali uma cidade próspera, né? E claro, existem, né, na cidade todo tipo de pessoas, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Enfim, trouxe aqui só para vocês verem essa cidade, tá? E aqui eu fiz uma anotação que fala assim: Laodiceia era uma cidade rica e famosa, tinha um importante centro comercial e econômico. Havia uma importante escola de medicina. Vocês vão ver aqui por quê, tá? Havia uma importante escola de medicina com tratamentos oculares, indústrias de tecidos, e hoje só existe lá as ruínas, como eu mostrei aqui. Diferente de Esmirna, que era uma igreja pobre, hoje é a terceira maior cidade mais rica da Turquia. Então a cidade ostentava riqueza e orgulho,
né? Mais uma vez, Jesus trazendo o exemplo aqui do dinheiro. Não, o dinheiro não é maldição, né? O dinheiro, a gente sempre tem falado aqui que o Senhor Jesus, ele honra aqueles que são dele, muitos ele nem dá porque sabe que vão se corromper. E, infelizmente, o dinheiro é motivo de muitos se corromperem, afastarem ou só buscarem por isso, né? E esquecerem do relacionamento com o dono do ouro e da prata. E acontece muito isso nos dias de hoje, e outras cartas falam sobre essa questão do dinheiro, né? Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas você tá falando que eu não posso ser próspero? Eu não estou falando isso, né? Porque quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que a gente precisa, aquilo que a gente nem imaginou, ele acrescenta na nossa vida, desde que a gente use o recurso financeiro em prol do reino dele à disposição, né? Se ele pedir, como ele pediu pro jovem rico, né? Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Então, a gente mostra o desapego quando o Senhor Jesus, ele conta ali com aquele recurso, né? Ou seja, para poder ajudar alguém, ou seja, para poder sacrificar de alguma forma, até mesmo para testar onde está o nosso coração. Então, o Senhor Jesus, ele permite essas coisas acontecerem, né? E o Senhor Jesus, ele promete prosperidade. Ah, mas prosperidade e riqueza não é a mesma coisa? Depende. Porque a riqueza do dinheiro não traz abundância de Cristo, porque o dinheiro, ele compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra uma cama boa, mas não compra o sono. Então a prosperidade é diferente, que a prosperidade é você estar em Cristo, e sim pode ter abundância financeira tranquilamente, porque a abundância, a prosperidade vem do próprio Deus. Como um dia José de Arimateia, na mesma época que Jesus passou na terra, ele era próspero, mas ele pegava os recursos dele, não para ele, para o reino. Então, a abundância de Deus, que Deus via que ele não tinha o olhar dele direcionado para o dinheiro, e assim ele transbordava. Então, dessa mesma forma, nós estamos aqui nesse mundo para viver, sim, a abundância de Cristo, mas a abundância de Cristo é muito mais do que as finanças. Se for da permissão do Pai, ele pode prosperar qualquer um, mas ele vê principalmente a intenção de você ter essa prosperidade, de você crescer e evoluir em todas as áreas da vida. Tem que ser primeiramente para Cristo. E aí Jesus, ele fala assim, ó: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Eu até anotei aqui, Laodiceia não tinha fonte de água natural, tá? Como eu falei, o Senhor Jesus, ele sempre trazia um cotidiano ali do dia a dia da cidade para dar de exemplo ao que aquelas pessoas estavam representando naquele momento. Então, Laodiceia não tinha fonte de água natural. Toda a água da cidade vinha de duas cidades contrárias vizinhas, tá? Água fria de uma cidade, tá? A água ali gelada vinha de uma cidade, e água quente vinha de outra cidade. E pela distância percorrida, quando chegava lá na cidade de Laodiceia, a água já ficava morna, né? Para matar, então ela não servia nem para curar, né? Porque antes eles usavam a água quente ali para medicina, para curar, nem para curar e nem para matar a sede, ou seja, era uma água ali, como a gente pensa num café morno, enfim, né? Eu não tomo café, mas eu imagino que não é bom. Então o Senhor Jesus, ele estava trazendo esse exemplo, né, do que acontecia na cidade, dessa questão da água vir e ficar morna, que os cristãos daquela cidade eram exatamente assim. Eles eram mornos, ou seja, não fediam nem cheiravam. Eles não serviam nem para poder acudir os necessitados, né, e nem para matar a sede. Então, era uma igreja ali, pessoas que a gente pode ver tanto financeiramente rica, que só pensava nos seus benefícios próprios, né? E a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, muitos lugares em que não falam com profundidade a verdade da salvação, falam de forma superficial para não desagradar as pessoas, né? E aí a gente já entra num ponto que não é só o financeiro. Então, quantas pessoas ali ficam em cima do muro? Qual é o cristão morno? O medíocre que fica em cima do muro ali, né? E o muro já é
do próprio mal, o muro já é do diabo, então que ali quer as coisas de Deus, quer Jesus, mas não quer abrir mão das coisas do mundo. Às vezes a gente sabe que quando entrega a vida pro Senhor Jesus, a gente perde amizades. Sim, perde, né? A gente acaba afastando mesmo, porque não tem mais assunto, o papo já não bate, tá? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de coisas. E na hora que fala que tem que abrir mão, aí já, pera lá. Não é bem assim, né? Na hora que Jesus fala, você tem que perdoar, pera lá. Não é bem assim, né? Eu quero o Senhor, mas, não quero perdoar. Foi fulano que fez mal a mim. Então, não quer verdadeiramente que seja feita a vontade de Deus. Quer ficar ali em cima do muro. Então, quer postar versículo bíblico, quer falar que é de Jesus, né? Mas, por outro lado, não quer desagradar as pessoas. Não assume Jesus, assim, verdadeiramente. Não se posiciona. E, infelizmente, quantas igrejas hoje não se posicionam quanto à salvação, quanto à libertação? Não é a igreja mais amada, mais adorada, sim, é uma igreja perseguida. Sempre tem algum ponto ali, alguma coisa que ela vai falar que não vai agradar algumas pessoas, né? Porque o Senhor Jesus, como eu falei, ele foi perseguido. O Senhor Jesus, ele não agradava todo mundo. Não agradava todo mundo. Quando tinha que falar, ele falava. Quantas vezes ele já falou para os sacerdotes hipócritas? E aí você para, nossa, mas é um Deus de amor falando isso? Mas ele falava o que tinha que ser falado. Então, ele não veio para passar a mão na nossa cabeça. Como sempre a gente imagina, um bom pai, ele educa e exorta. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, ele inclusive traz as cartas das igrejas por esse motivo. Infelizmente, a gente... Ele precisa exortar, para que possamos interiormente nos olhar e acordar do sono da morte. E olha como que Jesus fala aqui, né? Então, assim, porque você é morno, e nem... Vamos terminar de ler aqui que a gente vem destrinchando o que ele falou para essa igreja. Então, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, estava fazendo mal pro Senhor Jesus. Estava a ponto de vomitar, tá? Como dizes, Jesus falando aqui, como vocês falam que são? Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Vou terminar de ler, depois a gente volta. E não sabeis que és um desgraçado. Olha Jesus falando aqui. Não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é muito forte, né? Muito forte. Então, às vezes, a gente acha que amor é só gentileza. Amor é passar a mão na cabeça. Amor é só falar de paz. Mas amor, o verdadeiro amor, fala a verdade, exorta. Quem é pai e mãe, fala a verdade pro filho aqui, né? Então, exorta. Então, existe esse tipo de cristão que não aceita uma palavra de repreensão, que vive reclamando, que vive murmurando, que vive colocando maus olhos nas coisas, né? O próprio orgulho. E olha o que o Senhor Jesus... Eu falei que eu ia terminar de ler, mas a gente já tá aqui falando no meio. Mas olha o que o Senhor Jesus falou. E não sabeis que és um desgraçado. O pior de tudo. A maior cegueira que existe é não se enxergar. É a mesma coisa de eu estar aqui falando com vocês e eu não enxergar o meu interior, não enxergar o que eu tenho que melhorar. E eu falo que cada uma dessas palavras, cada uma das igrejas me fez examinar mais o Everton, tanto que eu tenho que melhorar. Então, esse é o recado que o próprio Deus deixa para todos nós. E aqui trazendo para essa carta de Laodiceia, ele deixou bem claro: não sabes que és um desgraçado e miserável, disso, né? E pobre, e cego, e nu. Esse é o maior problema que eu falo e olho para mim. E se enxergar. Nós temos que nos enxergar, porque se não nos enxergarmos, não tem como se libertar. Mas como que a gente vai se enxergar, né? Às vezes falar é simples, mas a gente só consegue se enxergar quando tem humildade, quando tem reconhecimento. Tem pessoas que, infelizmente, estão no fundo do poço, chegando, já tá lá no buraco, mas estão de salto alto, não reconhece. Então as pessoas já falam, vão lá, conversam, as pessoas da família conversam, e ela não reconhece, essa pessoa não reconhece o seu erro, tá todo mundo errado, só ela que tá certa, né? Então aí ela acha que ela tá sendo ali humilhada, ela acha que as pessoas não amam, entra aquela questão, aquela fé emotiva, sentimental, né? E conhece a palavra, mas vive em prol das coisas físicas. A maioria das pessoas, elas querem o céu, querem ir para o céu. Se perguntar para todo mundo, as pessoas vão falar que querem ir para o céu. Mas não querem viver o céu aqui na terra.
não querem a disciplina de Deus aqui na Porque terra. aqui é uma preparação para herdar o reino de Deus. Exato. Começa aqui na terra para poder herdar o reino dos céus. Então vamos terminar aqui pra gente voltar, porque a gente... Mas é normal, Jesus, quem tá guiando aqui é o Senhor Jesus. Então, como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis, você que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, vocês são uma cidade... ali, eu tava falando pra cidade, né, que a palavra é viva e vale para hoje, os cristãos de hoje, né? Vocês até financeiramente podem ter dinheiro, tá? Mas eu aconselho que vocês comprem de mim a verdadeira riqueza. Busquem a verdadeira riqueza de mim, porque sou eu que tenho o que vocês precisam. E a verdadeira riqueza é o quê? É o batismo com o Espírito Santo. Não né? é o dinheiro desse mundo. É o próprio Deus habitando dentro de nós. É você realmente se lançar, se entregar, né? Pra a gente herdar o reino dos céus, a gente tem que aceitar Jesus aqui na terra. E muitas pessoas falam, não chegou o meu tempo. Mas é como ele fala na palavra aqui, né? Voltarei como um ladrão. Olha o que aconteceu aí nessa semana, né? Que Deus conforte toda a família da Marília Mendonça, mas olha o que aconteceu, né? Foi repentinamente. Ninguém imaginava. Ninguém sabia. E se soubesse, né? Teriam se prevenido. E aí a gente pensa, será que aquelas pessoas tiveram chance de pedir perdão? Ou será, né, que estavam tendo vida com Deus? Porque há um juízo que a gente vai passar. Isso me dá um temor muito grande, porque Deus, ele é amor, mas a base do trono dele é justiça, né? E ele deixou a palavra dele pra gente, ele sugeriu a palavra dele. Que se a gente buscar ele em primeiro lugar, ele vai acrescentar as outras coisas. E a gente tem direito às promessas se a gente viver, né, junto com ele, se a gente andar junto com ele. Então a gente não sabe, a gente vive por um fio. E será que a gente está aguardando a nossa salvação ou está esperando o tempo chegar? Porque ninguém sabe se vai respirar daqui a pouco, se vai sair da porta daqui a pouco, se vai voltar para casa hoje. Então é algo assim realmente que a gente não existe isso. Meu tempo não chegou, meu dia não chegou. O dia é pra ontem, porque o tempo é o diabo que fala, né? O diabo que fala assim, você tem tempo, né? Porque ele não se preocupa com o tempo, porque ele quer realmente tempo para poder levar o máximo de alma pro inferno. Então, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, tinha muita indústria na cidade, né? E roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua nudez. E unja os teus olhos com colírio para que vejas. Lembra que eu falei do centro de medicina lá, né? Que é ocular? Eles eram especialistas nisso. Então Jesus está falando, vocês são médicos aí, né? Muitos. Mas eu aconselho, né? Que vocês se unjam os olhos com colírio. O colírio do reino dos céus, né? Para que vocês vejam, enxerguem a cegueira espiritual que vocês estão vivendo. Então o pior cego é aquele que não quer ver verdadeiramente. E quando não tem essa consciência, né? Às vezes a pessoa já é cheia da palavra. O Everton outro dia encontrou com uma pessoa, olha, eu tô conhecendo muito da palavra. Daqui a pouco eu conheço mais que você. Que conheço? O que adianta conhecer essa palavra de trás pra frente e não viver? O diabo conhece de trás pra frente a palavra. O diabo também fala em línguas. Vocês sabiam disso? Que ele é um imitador do Senhor Jesus. E ele já foi um anjo, né? E o Senhor Jesus, ele tenta copiar. Ele não cria nada, ele imita tudo. Ele tenta imitar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que o amor de muitos no fim dos tempos se esfriariam. Então a gente tem que andar vigilante, né? Porque se a gente não tiver agarrado mesmo ao Senhor Jesus, muitos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados por falsos cristãos, por falsos profetas. Então fiquem alerta, sempre pegam a palavra em casa. E será que a gente está tendo... Olha os sinais do morno na fé. Fazer jejum para ele, tanto faz, tanto fez. Alimentar o espírito, se fez ou se não fez. Parar para ler a palavra, ter um momento com Jesus também. Não se preocupa com esses momentos de buscar intimidade, né? Parar tempo. Será que a gente está tendo tempo para esse Deus? O dia tem 24 horas. E ele tem 24 horas para todos nós. Ele está o tempo inteiro vigilante sobre nós. Será que a gente está tendo, né, esse tempo para ele? 1 hora do nosso dia, 30 minutos para meditar na palavra? E se o próprio Deus, é só uma reflexão, ele falou para a gente devolver
10%, né? Vamos trazer para a parte do dízimo. Mas esse é o principal dízimo. Ele quer que a gente dizime também o nosso tempo. Porque hoje, no mundo de hoje, se fala-se que o bem mais precioso é o tempo. E aí, sobre todas essas 24 horas, uma reflexão. Estamos separando para Cristo o tempo, pelo menos 10% do nosso tempo, dessas 24 horas? É uma reflexão. Era o mínimo, seria, né? Mas pelo menos ali se separar, né? Desconectar de tudo. Às vezes a gente fala, eu tô orando no carro, lavando a vasilha ali. Não, é separar de tudo. Quando ele fala, fecha a porta do seu quarto, vai lá me buscar. E nos momentos de oração, será que a gente tá buscando ele por tudo aquilo que ele é, né? Pedindo ele transformação, pedindo ele entendimento, visão, sabedoria. Meu Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo que eu fiz. Olha, eu não quero ser essa pessoa. Se não se humilhar, não tem como ter consciência. Então, por isso que ele fala, pior, vocês não sabem que vocês são isso tudo, né? Vocês são desgraçados, cegos, miseráveis. Estou a ponto de vomitar vocês. E vocês não sabem que vocês não conseguem se enxergar. Né? Então, é aquilo que a gente falou, tá no fundo do poço, mas tá com pedestal. Eu tenho razão, o orgulho impede o próprio Deus, nem Deus pode fazer nada para essa pessoa. E o próprio Deus, ele fala, sejam meus imitadores. Ele é o rei, é o dono de tudo, ele criou tudo. E quando ele veio como forma humana, Jesus, ele veio para servir. Olha só como que é a situação. Se a gente para analisar no mundo de hoje, as pessoas gostam, né, de se vangloriar, tem os próprios interesses, as suas próprias vontades, os seus próprios achismos. Nós, seres humanos, tendemos a querer esse lado da carne, né, de dominar, de fazer o que quer. Mas olha só o exemplo que Jesus deixou para todos nós. Ele veio para servir. E ele falou, sejam meus imitadores. Então, a nossa função não é se vangloriar ou se achar, é realmente vir para servir. E o começo da servidão começa a servir ao próprio Cristo, né? Servir a Ele, ter o tempo com Ele, se conectar em espírito com o Pai. Esse é o início da servidão que se começa. E assim se passa para outras coisas, outras formas de servir a Cristo, né? É que muitas vezes a gente ora mais, né? Pra poder pedir, me dá, fulano da minha família, meu marido, meu casamento, enfim, e você e ele? E o seu casamento com ele? E o seu relacionamento com ele? Em primeiro lugar, ele quer que a gente busque ele por aquilo que ele é, porque ele vai acrescentar as outras coisas, né? Uma palavra forte que é Story. Anabela falou, quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é verdade. Você está preocupado com os próprios interesses. E um outro detalhe também, né, de um cristão cego, que é apegado a título. Eu sei mais do que você. Eu sou mais do que você. Eu conheço mais a palavra do que você. Às vezes tem esse ar de superioridade, né? Às vezes não fala com todas as palavras, mas a postura, o jeito de se posicionar, o jeito de disciplinar, mostrando que é melhor, mostrando que é maior, né? E às vezes nos detalhes, nas palavras ali, acaba diminuindo a outra pessoa. E para Jesus, né, ele não faz acepção de pessoas. Tem nível de relacionamento? Tem. Mas olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele era filho de Deus. Ele tinha tudo para falar, eu sou o rei. Mas ninguém sabia, como a gente falou na terça-feira passada, né? Ele falava que é o meu pai, né? Eu vim servir o meu pai. E colocaram uma placa Jesus, quando ele foi pregado na cruz, né? Jesus, o Messias, o Nazareno, o rei dos judeus. Ele nunca falou que ele era o rei dos judeus. Então, olha como ali as coisas eram interpretadas, né, pelos religiosos. E um outro detalhe, né, que também traz para a mornidão, é a questão da religião. Às vezes é tão apegado às doutrinas da religião que se tira a religião, o que resta? O que consegue fazer para manifestar a fé, né? Então, às vezes fica apegado a algumas leis criadas por homens, e a gente tem que avaliar realmente se faz sentido em saber interpretar a palavra e pedir a Deus esse discernimento. Gente, pede, sejam detalhistas na hora que for orar, para pedir as coisas para Deus, né? Principalmente quando fala das coisas do reino dos céus. Então, Deus, me mostra o que eu não tô vendo, me ensina a interpretar isso aqui, como é. Pede as coisas nos detalhes, pede ele para mostrar nos detalhes, que ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Só que a gente tem que demonstrar esse interesse. Que ele não é entrão.
né? É como ele tá falando aqui na palavra, ó. Aconselho-te de mim, compre ouros provados do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus chamando ao arrependimento. Quem acha que não tem o que se arrepender, tá mais caído do que qualquer outra coisa. Todos os dias a gente tem que se arrepender de algo. Todos os dias a gente precisa de libertação. Quem já acha, eu já sou, eu já faço. Eu sou aquilo e aquilo outro na igreja. Aquele que tá de pé, cuida pra não cair, né? Eu tenho a minha condição espiritual, nossa, é demais. Então, a pessoa que ela não fica falando que é. Vocês já repararam isso? Quem é de verdade não fica falando que é alguma coisa. Não fica, né? E outra coisa, sobre a condição espiritual, se ontem foi vencido ou no passado já serviu, ficou no passado. Com Cristo, com Deus é o estado presente. Ontem, como que funciona, assim, eu tô dando um exemplo, a reflexão. Você finalizou o dia, você para analisar, trazendo para o mundo de hoje, né, aqui o Instagram. Será que eu ganhei um like de Cristo? Eu ganhei uma curtida de Cristo? Eu ganhei um comentário, um coração de Cristo? Eu ganhei um sorriso de Cristo? Ou eu não ganhei? Ou eu ganhei ele parou de me seguir naquele dia? Como que foi o nível que eu agradei a Cristo? Então, da mesma forma, é um passado já, mas aí é um momento de reflexão e de se arrepender e de olhar interiormente como Cristo quer que olhemos para dentro de nós para poder nos avaliarmos. E aí, no outro dia, começou, hoje é um novo dia. Se ontem deu errado, hoje é um dia que você pode mudar. Se ontem deu certo, você pode melhorar hoje. Mas o que? É focado em Cristo e lembrar que o amanhã, ou o ontem, é história. Agora já não é mais presente, então nós temos que viver presente em Cristo. Tomar cuidado, né, com a religião, porque igual a gente, né, recebe algumas mensagens lá no YouTube, igual eu estava lendo, a pessoa para assistir o Café com Fé, né? Ela vai lá, assiste. Mas aí, ao invés de ouvir a palavra, ela tá avaliando quem tá falando. E aí, tá apegado à religião. E aí tá lá, falando. Eu sei que é Satanás, enviado por Satanás, né? E eu até louvo e agradeço, porque se Satanás tá enviando, é porque a palavra realmente tá chegando aonde tem que chegar. Porque o Senhor Jesus falou, se eu fui perseguido, vocês vão ser. Né? Então tá lá falando, nossa, vocês acham que essa aí é batizada com o Espírito Santo? É Jezabel. Vê lá, se quem é de Deus usa batom, usa brinco, passa esmalte na unha. Eu respeito quem não usa brinco, quem não usa batom. Não falo de ninguém, eu respeito a fé. Cada um tem a sua fé, não é verdade? Mas é a pessoa, ela se acha autossuficiente para vir num comentário do Café com Fé, ao invés de falar da palavra para julgar o outro. Essa pessoa tem relacionamento com Cristo? Porque Jesus, ele falava isso com os religiosos, hipócritas, né? Com aqueles que estabeleciam leis, mas não viviam na lei. É a mesma coisa de trazermos a reflexão do apontar o dedo. Vamos dizer que aponte o dedo dessa forma foi você. Mesmo que tenha um dedo neutro aqui, apontando, tem 3 devolvendo aqui, e é o que acontece. Muitas das vezes, e eu falo assim, diretamente, a maior parte das vezes, quando a pessoa julga a outra, o cisco... Não, vou até trazer a palavra do próprio Jesus que ele trouxe. A gente muitas das vezes quer limpar o cisco no olho do outro, mas temos uma trave no nosso próprio olho. E ele nos aconselha a tirar a primeira trave do nosso olho para assim podermos realmente enxergar para ajudar a pessoa a tirar o cisco do olho dela. Então, a gravidade de hoje... desse mundo de hoje, de julgar ao próximo é muito grande, né? Porque o que Cristo traz a reflexão, se você pegar de Gênesis e Apocalipse, você vai sempre achar alguma parte da palavra que ele fala, olhe para si, se avalie, se purifique, se limpe, peça perdão. E é só assim que nós podemos herdar o reino de Deus. Ele é claro na palavra dele para todos nós. Nós temos que nos purificar todos os dias e é no estado presente, não é no passado e não é no futuro, é no presente. E aí Jesus falando aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, ou seja, ele não invade,
né? Aquilo que a gente tá falando. Jesus, ele sugere, né? Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui foi uma igreja que só recebeu exortação, que estava fazendo Jesus passar mal, a ponto de vomitar, né? Que não tinha um elogio para fazer. Mas Jesus, por amor, exortou e não veio para julgar. Ele veio para falar, olha, a minha infinita misericórdia está aqui para falar, eu estou a ponto. Mas se você se humilhar, se você se arrepender, eu ainda vou entrar, vou sentar com você, né? E vou te dar o direito de sentar ali no trono junto comigo. Que a maior conquista do ser humano é herdar o reino dos céus. E isso a gente tem que fazer aqui em vida. Não é justo com quem abre mão, não é justo com quem sacrifica. Deus, ele fala que com a medida que a gente mede as coisas, seremos medidos. E a escolha é de quem? É nossa, né? Então Jesus, ele não faz injustiça com ninguém. Ele permite certas situações para quê? Para nos ensinar. Só que é aquilo que eu estava falando, infelizmente, tem pessoas que nem no fundo do poço conseguem se enxergar. Por quê? O orgulho está na frente. Irmão, mas eu não, é fulano. Mas eu tô assim por conta de fulano. A culpa é de ciclano. Todo mundo tá errado, de menos essa pessoa, né? E sobre a cegueira espiritual, tem uma preocupação e um alerta muito grande sobre a cegueira espiritual, de não se enxergar também. Porque não é só, eu vou trazer aqui sobre os líderes, né? Que os líderes não é só o pastor, um padre, um bispo, um diácono, diaconisa, um obreiro. Nós todos, de alguma forma, sempre Cristo quer nos usar para passar para outra pessoa. E sobre a cegueira espiritual, olha o nível que é preocupante. Porque sempre que tem uma pessoa que de alguma forma a gente orientou ou falou uma palavra para ele que afastou ele da presença de Cristo, esse sangue é cobrado de todos nós. Então, da mesma forma, eu vou trazer uma reflexão. Aquele que for pai, mãe, a herança espiritual, qual é a herança espiritual? Aí é uma pergunta, na verdade. Qual é a herança espiritual que você passa para o seu filho através dos exemplos? Quais são os exemplos que você traz para as pessoas que estão próximas de você, que te veem como um líder, talvez, dentro da sua casa, ou te veem como uma representação do próprio Deus? Nós temos que ter essa clareza e nos enxergarmos e darmos exemplos de Cristo, porque a responsabilidade de todos nós, de alguma forma, em algum momento, Cristo quer nos usar para trazer a palavra dele. Então nós temos que estar realmente com os olhos abertos espiritualmente e com a fala de Cristo, pedir Deus para nos usar e falar através da nossa boca para levarmos a palavra dele e não termos o sangue de outras pessoas por afastar elas de Cristo, que isso é uma preocupação. Então a cegueira espiritual nós temos que nos analisar todos os dias, porque a gente não está só cuidando da nossa alma. É uma fala que a gente fala, a gente pode afastar uma pessoa que está do nosso lado da presença do Pai. Muitos se afastam por conta de homens, né? Sim. Muitos se afastam porque fulano, se é para ser crente assim, então eu prefiro nem ir. Então olha o peso que é e a responsabilidade, né, que é levar verdadeiramente o nome de Jesus. Então hoje a gente vê ali a palavra do Senhor Jesus sendo assim, lida como algo como um humor, sabe? A gente tem visto aí líderes de igreja respondendo caixinhas de perguntas assim, vergonhosas a respeito da palavra, e a gente não vê esse posicionamento de homem e mulher de Deus ali. Não, olha, é assim, assim, assado. Às vezes a gente vê pessoas perguntando sobre o dízimo e a palavra verdadeira não é pregada. Por quê? Eu posso perder seguidores, né? Eu posso comprar uma briga, um confronto desnecessário. Mas
Jesus, ele falou, se a gente assumir ele diante das pessoas, ele vai assumir a gente diante de Deus. Então, a gente fica escandalizado de ver como o nome de Jesus tem sido levado na internet, com perguntas que não falam nada de salvação, não pregam o reino de Deus, não pregam o reino dos céus, que foi o que o Senhor Jesus veio fazer aqui. O Senhor Jesus veio para pregar o arrependimento. Então, ao invés dessas caixinhas de perguntas serem para falar do arrependimento, usar a favor de levar, aproximar as pessoas, mas vira chacota, vira motivo de gargalhada, de riso, e assim, será que Jesus, se ele estivesse aqui, ele estaria respondendo desse jeito? E a gente tem que pensar nisso, né? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria nessa situação? Né? Como seria o posicionamento dele diante disso? Um homem justo, temente ao Pai, né? Ele veio aqui temente ao Pai, ele veio para cumprir, né? E o amor dele por nós. Ontem eu estava lendo aqui a palavra, eu fiquei aqui lendo, né? E Jesus, falei, Deus, me dá a palavra aqui que eu posso ler. Aí eu fui abrir lá na crucificação de Jesus, quando Jesus foi passar ali pela morte de cruz. Eu fiquei aqui 1 hora sentada, meditando, e eu parava e escutava ele falar comigo aqui, sentada aqui. E aí, minha filha, tá vendo isso aí? Cada chibatada que eu levei foi um corte, foi um derramamento do meu sangue por amor da humanidade. E as pessoas não valorizam, a maioria não valorizam o que eu fiz, o que eu passei. E aí eu fui tentando imaginar a cena de Jesus passando ali naquela situação, sendo crucificado, e o quanto ele foi glorificado. É aquilo que a gente falou no início, né? Eu não tenho uma imagem de Jesus, a gente não pode esquecer desse sacrifício, mas a minha imagem dele não é pregada na cruz, né? Foi a de um homem glorificado, né? Um ser celestial. Olha o nível de sacrifício de Jesus por nós. Ele derramou todo o sangue dele, todo. Não sobrou Saiu uma gota, água, saiu água. Então imagina, ele se entregou 100% por nós. O mínimo que nós temos que fazer é nos entregar 100% pelo Pai. Não é 99. Não existe negociação nisso. Aqui eu tô falando sinceramente. Deus, ele é o rei, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é majestoso. E não tem como negociar. Não tem como ser 99,9. Não tem como você ser morno, né? Não tem como você querer as coisas do mundo e as minhas. Ou você é de Cristo ou você não é. O que passa disso não vem dele. Ah, mas só isso aqui, né? Poxa, sou carne, a carne é fraca. Não, mata ela. Fala, não, a minha carne é forte. Se a gente ficar confessando essas coisas, a gente internaliza ela. Não, mas a carne aí fica se justificando, né? Nossa mente, ela foi programada para justificar as coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no reino dos céus é disciplina. É disciplina. E a gente tem que todos os dias buscar aprimorar, pedir a Deus para nos ajudar. A carne e o espírito não andam na mesma passada. Os desejos dessa carne nossa não andam com o espírito. É diferente. O próprio Cristo, as falas dele era para o reino. Tudo que ele falava vinha do reino. E o que vem dessa carne, os desejos carnais, nossos seres humanos, não vem de Cristo. Então todos os dias nós temos que matar a nossa carne, nós temos que fugir. Isso é o processo mesmo de libertação. Nós temos que nos libertar da nossa carne e incessantemente buscar o Espírito de Deus. Buscando o Espírito de Deus, ele vai ver essa entrega e ele se aproxima. E ele vai ver, aí sim ele vai fazer a análise. Espera aí, realmente me quer de verdade? O próprio Deus, ele quer habitar dentro de nós. Mas não é da forma que muitas igrejas ou locais falam, não, ele já está dentro de você. Ele pode sim estar dentro de você, desde que ele seja o primeiro. Que a casa aqui dentro tem que estar limpa para ele habitar. Ele quer habitar dentro de todos nós, mas nós temos que sacrificar a nossa carne, os nossos desejos, o nosso eu, a nossa vaidade, tudo pelo Pai, porque não existe tesouro maior do que o próprio Cristo. Jesus não está procurando pessoas perfeitas, né? Ele veio para os sofridos, ele não veio para os sábios, entendidos, mas ele quer pessoas justas, né? Perfeito a gente não vai ser nunca, mas que sejamos justos, né? E que a gente entenda que a palavra, ela exorta sim, né? Jesus, olha só, das 7 cartas, só 2 só foram elogiadas. Então, a gente tem que avaliar, será que realmente eu estou ouvindo sobre salvação, sobre libertação? Mas eu não preciso de libertação, eu tenho Jesus. Isso é um engano, cegueira espiritual. A gente só vai conseguir enxergar se realmente for humilde. Pai, tô aqui, sou nada, eu tenho 20, 15, 10 anos
11 anos de igreja, eu nasci no berço não sei qual, que às vezes a gente fala, conversa com algumas pessoas, elas falam, eu nasci no berço tal, né, da denominação tal, mas do berço tal, pertence ao reino dos céus, pertence a Deus, a Cristo de verdade, ou à religião. Então, é realmente conhecer Deus. Eu tenho anos de igreja, mas hoje eu tô vendo que eu não sei nada. Eu preciso que o Senhor me ajude, me mostre, me ensina como te agradar, o que eu preciso fazer. E aí é aquilo que ele fala, que ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, isso é se negar. Quando você se humilha na presença de Deus, você está se negando, você está se diminuindo para ele crescer. Então, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e me siga, ou seja, sacrifica, né? A gente realmente viver ali de sacrifício, de fé em fé, né? Manifestando essa fé, porque muitos começam quentes, fervorosos, e aí vem a mornidão. E infelizmente um dos maiores pecados que é ali, que é aqueles ocultos, é o que? A mornidão. Quando a pessoa realmente ali cai no comodismo, no automático. Então o automático acaba esfriando, né? Não tem jeito. E fica aquele morno que Jesus quer o quê? Vomitar, né? E a gente tem que avaliar o quão perto da fonte de águas vivas a gente tá. E que a gente tá falando de águas aqui, né? O quão perto dessa fonte de águas vivas a gente tá. Vamos avaliar. A gente tá perto, tá longe. A gente é um tipo de pessoa que vive pedindo oração pros outros. E é maravilhosa a oração, viu? Orem por nós. Mas a gente não pode depender da oração do terceiro. Porque se você está perto da fonte, você mesma vai lá e bebe, né? Então, você não pode ser dependente disso. Deus convida todos a beber. E sim, vamos sempre... de água viva. A gente tem aqui, a gente está sempre intercedendo, né? E peço que vocês intercedam por nós precisamos, né? Sempre é muito bom. Mas não pode depender disso, entendeu? Você não pode depender da oração do próximo. Fulano, ora por mim. Fulano, nossa, ora pra mim. Aí, às vezes, fala, porque Deus ouve a sua oração. Mas peraí, como assim? Nós não somos diferentes. Se revolte quanto a isso. Então, se Deus ouve a oração de fulano, por que ele não pode ouvir a minha? Não, eu quero chegar até essa fonte. Deus, como eu faço? O que eu preciso fazer? E aí, a hora que ele falar, cumprir, né? Porque oração quer dizer orar e agir. Então, aquilo que a gente fala, a gente precisa viver. Né, que são as nossas atitudes que vão mostrar realmente se aquilo que a gente está falando é sincero ou não é sincero, né? Então, Jesus está dando essa oportunidade pra gente. Então, se a gente reconhece aqui em alguma vírgula, algum detalhe do que ele está aqui alertando, ele fala. Então, se arrependa. Se arrependa, porque se você se humilhar diante da minha presença, eu tô aqui, muito infelizmente, quando ele tá falando, eis que tô à porta e bato. Então, é como se ele estivesse ali do lado de fora, ali da igreja. Lá dentro tem o quê? Tem um batistério, lá dentro tem a pregação, tem tudo ali, mas só não tem a presença do rei. Ele tá do lado de fora, batendo na porta. E se realmente viver aquilo que ele ensina, né, sem passar uma vírgula, pregar tudo aquilo, pregar a libertação, sim, que às vezes fala assim, não, mas esse negócio de oração de libertação, esse negócio aí, essas oração feia. Jesus também determinava a libertação, né? Expulsava demônios, Jesus expulsava demônios. Por que a gente acha que isso não existe, se Jesus expulsava demônios? Ou seja, eles existem, até hoje. Eles existem. Então, precisamos de libertação. Porque a minha igreja não tem, não. Você quer libertação? Vai na igreja A, ou C, ou B. Não tem isso. Ou somos ou não. Ou a gente prega a palavra toda, ou tá errado alguma coisa ali. É que ele fala, vocês não podem tirar uma vírgula da minha palavra. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar, né? Então, um alerta para todos nós aqui. Sei que somos todos inteligentes, que Deus nos deu essa capacidade de avaliar, pesar as coisas, né? E ver se faz sentido o que ele tá falando, que ele tá orientando aqui agora, e correr atrás em busca disso. Porque o diabo, quando você sair daqui, dessa palavra hoje, ele vai fazer de tudo para roubar o que você acabou de receber. Para você esquecer isso aqui que você recebeu. Para você esquecer de agir, né? E ir em busca disso aqui. Então, se blinda. O tempo inteiro a gente precisa se blindar. Porque você acha que, né, o diabo tá feliz com isso aqui que a gente tá falando? Que a gente tá aqui, né? Dialogando, que Jesus tá nos ensinando? Tá, não. Tá feliz, não. E outra preocupação sobre a religiosidade é que, vamos parar para analisar. Será que no dia, que todo dia... um de nós vai partir dessa terra, porque do pó viemos, do pó voltaremos, mas a alma tem um destino.
E aí vem uma reflexão seguinte: será que na hora da morte vai estar lá um anjo esperando na porta? Qual placa que é a sua? Qual templo físico você servia? Não, isso para Deus não faz diferença, não. Por isso que quem se alicerça na religiosidade, gente, vocês acham que a religiosidade agrada a Deus? Jesus, não tem como agradar a Deus na a religiosidade. gente não tá falando que não é pra ir na igreja, não. É Gente, pra ir na igreja, mas busque aqui, ó, essa é a verdade. Esse é o alicerce, essa é a estrutura. Você tem que buscar em Cristo e não olhar se também alguém errar dentro da igreja, se um pastor errar, se um bispo errar, se um obreiro errar, se um diácono errar, se um padre errar, se uma freira errar. É individual e buscar em Cristo. E buscar em Cristo. Não tem outro alicerce. Temos que buscar através do Pai. E não ficar olhando, o fulano é de igreja X, Y, Z. Jesus veio ao mundo e ele não fez acepção de pessoas. Ele não fez diferença de quem era judeu. Porque se for analisar, ele nasceu como judeu. Mas ele, hora nenhuma, pregou o judaísmo, porque ele veio para todos, ele veio para aqueles que se arrependam, aqueles que decidam se entregar ao Pai. Então, gente, a gente não tá falando mesmo pra essa questão de placa, né? É só pra gente avaliar, ser mais curioso, né? E guardar e buscar a libertação todos os dias, né? Então, quem quer realmente seguir a Jesus, quer entregar a sua vida, precisa passar por um processo de libertação. Porque não existe o meio termo. Se não habita o Espírito de Deus, habita o espírito do diabo, infelizmente. E se há alguma brecha dessas aqui, ele não faz igual Jesus que bate na porta, né? Ele invade, veio para matar, roubar verdadeiramente e destruir. Mas Jesus não. E ele tá nos dando essa exortação aqui por amor. Ele tá nos dando essa oportunidade, porque ele falou aqui, né, que ia entrar, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se nós que estamos aqui ouvir o que ele tá falando, guardar o que ele tá falando, praticar o que ele tá falando e abrir a porta, realmente abrir ali com humildade, reconhecer ao Pai, tem misericórdia da minha alma. Eu não sou nada, eu não sei nada, meu tempo de igreja, aquilo que eu faço, as caridades, nada disso me justifica diante do Senhor. Eu quero saber não o que eu penso de mim, mas o que o Senhor pensa de mim. Me mostra onde eu preciso consertar, ajustar, o que eu preciso fazer para te agradar, para ter mais intimidade com o Senhor. Se existe algo que eu não estou enxergando, por favor, humildemente eu te peço, me mostra, meu Pai. Me mostra. E aí ele vai mostrar, né? E ele falou, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, ao que vencer, tá, gente? É ao que vencer. Não é todo mundo, não. É ao que vencer. Ele tá falando que é para aquela pessoa que perseverar, que é para aquela pessoa que sacrificar, que lutar e que chegar até o final. Que o maratonista, quem ganha ali, não é quem participou da maratona, é quem chega até o final. Então, e que não é quem chega, no caso do Reino dos Céus, não é quem chega mais rápido, é quem chega até o final. Não é a velocidade com que você faz isso, mas é você preservar todos os dias. E existe o galardão. Ele fala que não é só um céu, existe diversos céus no Reino de Deus. Moradas, né? Várias moradas. Então, aquilo que você plantar aqui nesse mundo, você colherá no reino de Deus. Então, nada mais, nada menos é isso. Mas até o último segundo nós temos a chance do arrependimento. O detalhe é que não sabemos quando vai ser o último segundo. Mas nós temos a possibilidade de nos arrepender e já começar a servidão ao reino de Deus aqui nessa terra. Porque desta forma colheremos um galardão no reino dos céus. Então, aqui já começa a plantação. Essa é uma fase apenas. Aqui nós não estamos na eternidade. Aqui nós estamos por um fio, porque esse corpo que nós vivemos é por um fio. É uma doença, pode nos levar, é um acidente, pode nos levar. Tem diversas situações que nós podemos ir desse mundo, mas aí para onde vai a nossa alma? Porque esse corpo, e isso é fato, ele não vai prevalecer. E a gente tem que se blindar também, né? Que infelizmente, gente, a inveja é algo que se você não tiver a blindagem de, mas Deus não é amor, né? Deus não vai deixar... Eu escuto muito isso. Mas aqui, eu vou trazer aqui, se você falou que Deus é amor. E ele é realmente amor, mas olha o nível de disciplina. Pode falar, desculpa. Eu até me perdi o que eu ia falar aqui.
Pode falar, eu até me perdi aqui, vai. Sobre Deus é amor, ele deixou bem claro, e é essa parte hoje da palavra que eu guardo assim com muito temor, muito temor. Como dizes, rico sou, o rico não quer dizer apenas da riqueza financeira, tá? Se dizer que é autossuficiente, né? E eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, de nada tenho falta é o quê? Não tenho falta do que vem de Cristo. Na força do meu braço eu consigo resolver. Aquele que realmente não busca através do Pai. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas isso é amor. Sim, isso é o amor, disciplina. Jesus falar, né? o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, né? Isso que é amor. E a gente tem que se... Ah, tá, isso aí. Isso, obrigada. Isso que eu ia falar. A gente tem que se blindar porque, gente, a inveja tá aí, né? E se a gente não tiver blindado, não tiver realmente ali alicerçado no reino dos céus, não é só o amor de Jesus que vai nos blindar, né? A gente realmente tem que conquistar essa blindagem, buscar isso. Por isso a importância do jejum, para alimentar o nosso espírito, mostrar para nossa carne quem manda. Porque, gente, tem centros espíritas aí, centros de macumba, né? Eu falo, né? Centros de lugares, esses centros que fazem o mal para as pessoas, né? E pagam por isso. E pega, gente. Se a pessoa não tiver vida com Deus, se estiver em cima do muro, se estiver nessa situação, pega. Aí você vê casamentos sendo destruídos, aí você vê a pessoa caindo às vezes numa doença ali, às vezes vai no médico e não descobre o que tem, uma dor de cabeça insuportável, que o remédio já não tá ali sustentando, né? Muitas coisas somos nós que vamos lá, plantamos e colhemos, né? E muitas outras é a base. E quantas pessoas eu já vi nessa situação? E vem de pessoas que vocês nem imaginam. A inveja, às vezes fala, nossa, eu quero aquilo que fulano tem, né? E às vezes fala, não, fulano não vai pra frente, determina uma palavra sobre a vida da pessoa e a palavra tem poder. E se a pessoa não andar alicerçada, a inveja é um espírito, gente, e entra na vida da pessoa e vai corroendo por dentro. Então são detalhes o tempo inteiro. Infelizmente existem pessoas que fazem maldade, pagam por isso, entregam a sua vida mesmo, né? Fazem pacto com o diabo por prol do amor. Eu quero aquela pessoa, vocês já viram, né? Trago aquela pessoa não sei quanto tempo, 7 dias. 7 dias. Então isso ali realmente é uma obra de macumbaria que funciona, gente. O diabo, ele tem poder, mas o poder dele é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Então Deus fica ali de pés e mãos atadas porque ele é justo. E o próprio diabo vai lá acusar. Peraí, essa pessoa ali não tá vivendo segundo a sua palavra. Você falou então que blindaria aquele que fosse seu. Então esse não é seu, por que você vai blindar? Eu tenho acesso a ela. E Jesus, o que ele pode fazer? Fica triste. Por isso que ele alerta, tá o tempo inteiro falando, gente, se arrependam. Porque o diabo, seu inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Ele tá bravando como um leão, caçando alguém a quem tragar. Então, cuidado com isso, né? A gente realmente não sabe de onde vem as setas e tá aqui para todos os lados. E a gente já sabe de pessoas que já fizeram pra gente macumba, enfim, né? E o tempo inteiro, às vezes, olha ali pro seu casamento e fala, nossa, um casal feliz, né? Não sei o que, e lança um olhar de inveja. E se você não estiver ali todos os dias buscando, fazendo propósito, né? Desenvolvendo um relacionamento com Deus, se alimentando o espírito. E até importante sobre o alimentar o espírito, a nossa palavra também pode nos amaldiçoar, tá? Exatamente. Então, assim, se você traz cargas negativas, pensamentos negativos, falas negativas, aquilo que você faz, o próprio Senhor falou, o Senhor Jesus fala, será ligado no céu, na terra e nos confins do mundo. Então, se você liga a negatividade na sua vida, a negatividade, ela vai chegar até você. Mas se você ligar as bênçãos de Deus e fazer a vontade do Pai, assim você liga a luz de Deus, a vitória, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, nós temos que estar vigilantes sobre aquilo que sai da nossa boca. Porque da mesma forma que podemos nos amaldiçoar, podemos amaldiçoar outra pessoa. E toda maldição, ela bate e ela volta. Então, vamos dizer, quando você vai e fala mal de uma pessoa, quando a gente vai lá e julga uma pessoa, isso tudo são negatividades que a gente traz para dentro de nós.
Então nós temos que ser vigilantes em pensamentos, em fala, em todos os tipos de atitudes que fizermos, que seja para nos aproximar de Cristo, não nos afastar dele, porque tudo que é negativo nos afasta do Pai. E aí a gente vê que não é fácil, né? Falar que ama Jesus é fácil, que tem vida com ele também é fácil. É simples, mas não é fácil. Né? Não é fácil. Então vamos finalizar aqui, né? Eu vou sair aqui agora, eu vou pra academia agora. Vamos lá, gente, vamos. Então, aquecer os motores aqui e que Deus abençoe. Eu recebo muito isso que Jesus falou com a gente. E vamos, né, avaliar, né? E realmente fazer essa oração sincera para Deus, que Ele vai mostrar, que Ele vai dar direção. E guarda, né? Guarda isso aí que Jesus está lançando. Guarda essa palavra e coloca em prática para ninguém roubar, né? Roubar de você e roubar de nós aqui também, né? Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado pela palavra, meu Pai, pelos ensinamentos e pela exortação, porque o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós, meu Pai. Que possa, meu Pai, abrir a nossa mente, o nosso subconsciente, que possamos ter humildade de olhar no nosso interior e ver aquilo que necessita ser mudado, meu Pai, para que assim possamos agradar a Ti, meu Pai. Queremos, meu Pai eterno e poderoso, ter a orientação do Senhor em tudo que formos fazer, meu Pai. Então desce com essa luz divina do Teu céu eterno, meu Pai. Desce com essa luz que traz clareza na nossa mente, que traz a consciência do Teu Espírito, meu Pai. Nos blinde e nos guarde tudo que fizermos, meu Pai. Dá a direção da Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. E que abençoe agora, meu Pai, a vida de cada um que passou por essa live, meu Deus. Que multiplique não só na vida dos que estão aqui agora, mas dos que ainda vão assistir, meu Pai. Que a eternidade do Senhor chegue na porta e entre na vida de cada um aqui. Eu ligo aqui a vitória, as bênçãos do trono de Deus na vida de todos, meu Pai. E que o Senhor nos acompanhe durante todo esse dia. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus vivo. Eu agradeço e louvo ao Senhor por esse momento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, amém, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Ficou todo mundo muito caladinho aqui hoje, hein? Ficaram ouvindo, né? Só as terças, essa palavra é pouco, façam mais. Pois é, Jô. Inclusive, janeiro, Jesus está dando a direção pra gente fazer 21 dias de live, né? A gente tá vendo se vai fazer aqui no Instagram ou se vai fazer no YouTube, porque tem o YouTube também de fé, né? Quem quiser chama no direct, tem o canal do Telegram. E em janeiro a gente vai fazer 21 dias para entender mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, cada dia a gente vai falar de um versículo, de uma palavra aqui, né? Onde que vai estar orientando a gente. Então, vai ser 21 dias ali para você se conectar mais, né? Se blindar mais, alimentar sua vida espiritual, estreitar seu relacionamento com Deus. E a gente vai falar a data direitinho. Quem quiser participar, vai ser muito bom. E a gente vai olhar se vai ser aqui, né, de manhã, ou se a gente vai fazer lá no YouTube. Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Obrigado, um ótimo dia. Todos, tchau, dia. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E eu, com certeza, também creio que alimentou, né? Vamos enviar, né, para as pessoas. Jesus vai colocar alguém no caminho de vocês. E aí fala, olha, eu tenho uma palavra para te abençoar, para te mandar. E aí manda o link para essa pessoa, tá bom? Hoje é meu nível e resolvi me dar o curso de presente. Uau, que isso legal! Aí, Vivi. Parabéns, Vivi. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Que a luz de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus esteja sobre você. Isso todos aí. Todos os dias abundantemente. Estamos esperando do outro lado aqui. Vamos falar de moda daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe nossas alunas que estão Deus aqui. Abençoe Sonaide tá aqui, nossa parceira ali lá do Monte. A gente tá sempre Patrícia, junto. A gente tem um grupo, né, que a gente tá sempre junto. Tati, aluna, tô vendo aqui várias alunas. Eu acho lindo como Jesus trabalha, né? Ele atrai ele por conta da moda, mas muitas das vezes a gente. Aluna nossa Ai, também. que linda! E muitas das vezes abençoe. Ele quer alimentar em primeiro lugar a nossa alma e depois cuidar da nossa loja, depois cuidar do nosso trabalho. Mas é isso, tá? Mais tarde eu volto numa live pra gente falar do curso, ok? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.